Olá, paz do Senhor! Sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui no podcast da EBD Fiel. Olá a todos, uma alegria estar aqui de novo. Hoje vamos estudar a lição 9, Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. É uma história que acho que todo mundo conhece, mas tem tantos detalhes, né? Muitos detalhes. É uma daquelas passagens que, quanto mais a gente olha, mais coisa a gente encontra. Exato. E antes de começarmos, aquele recadinho de sempre. Dá uma passadinha nas nossas redes sociais. Isso mesmo. A gente está no Instagram, TikTok e YouTube. É só procurar por EBD Fiel. Aproveita para curtir, compartilhar. Isso nos ajuda a espalhar a palavra e fortalecer a Escola Bíblica Dominical. Vamos juntos nessa missão. Então, vamos lá. Para começar, vamos falar da figura central, além de Jesus, claro. Quem era Lázaro? Olha, o curioso é que as fontes são bem unânimes. A gente sabe muito pouco sobre ele. É verdade. Ele é de Betânia, irmão de Marta e Maria. E o texto faz questão de dizer que Jesus o amava. Mas fora isso, ele é quase uma tela em branco. Exato, não vem registro de nenhuma fala dele, de nenhum feito importante. E, essa normalidade dele talvez seja o ponto principal. Como assim? Ele não entra na história por ser um profeta ou um líder. Ele entra porque fica doente e morre. E isso tira o foco de quem Lázaro era e coloca todo o foco em quem Jesus é. Entendi. A amizade de Jesus, então, não era baseada em mérito, mas na relação em si. Ele é importante porque Jesus o ama. Só isso. Essa é a única qualificação que ele precisa. E essa relação acontecia principalmente na casa deles, em Betânia. Sim, que parecia ser um refúgio para Jesus, né? Um lugar onde ele podia relaxar. E a gente tem aquela cena famosa em Lucas 10, que mostra a dinâmica da família. Ah, sim. Marta correndo para todo lado servindo. A reclamação de Marta não é só um detalhe. Ela fala: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Exato. Isso revela uma diferença muito grande na forma como elas se relacionavam com Jesus. Uma pelo serviço, a outra pela devoção. E a resposta de Jesus é genial. Porque ele não invalida o serviço de Marta, né? De jeito nenhum. Ele só aponta que a ansiedade dela estava distraindo do essencial. O pastor Valdir Oliveira, num dos comentários que a gente usou, coloca isso de um jeito muito bom. Qual? Ele faz uma pergunta que resume tudo. O que fazer para ter o coração de Maria nos dias de Marta? Nossa, essa pergunta é perfeita. Porque não é sobre escolher um ou outro. Não, é sobre como integrar a devoção de Maria na vida que é, inevitavelmente, corrida como a de Marta. O perigo não é o serviço, é se esquecer do porquê de estar servindo. É buscar o equilíbrio entre ação e intimidade com Deus. Isso. Não deixar as tarefas sufocarem a conexão principal. E essa conexão é testada da forma mais brutal possível. A história muda de tom. Lázaro adoece. E as irmãs mandam um recado para Jesus que é cheio de fé, mas também de urgência. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E a resposta de Jesus é a parte mais desconcertante, eu acho. É muito desconcertante. Ele ouve o recado, diz que a doença é para a glória de Deus e espera. Fica mais 2 dias onde estava, de propósito. É um momento que, humanamente falando, é quase incompreensível. Os amigos dele estão sofrendo, um deles está morrendo, e ele decide se atrasar. Parece cruel, né? Ele deixa o amigo morrer e a família passar por todo aquele luto. Qual era o propósito que justificava esse sofrimento? A justificativa está nas palavras do próprio Jesus aos discípulos, um pouco depois. Eu não estava lá, e por vossa causa me alegro para que creais. Certo, o objetivo não era só curar. Não, curas ele já tinha feito várias. O objetivo era uma demonstração de poder numa escala completamente diferente. Algo que ia forçar todo mundo a repensar quem ele era. E para isso a situação precisava ser irreversível. Humanamente irreversível. A morte não bastava. Tinha que ser a morte confirmada de 4 dias para não ter dúvida nenhuma. Então, a dor da família vira o palco para esse milagre. E quando Jesus finalmente chega, a dor é palpável. Muito.
E tanto Marta quanto Maria dizem a mesma coisa para ele. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Tem fé nessa frase, mas tem uma ponta de acusação, né? De desapontamento. É uma fé com limites. Elas acreditavam que ele podia impedir a morte, mas não que ele podia revertê-la. A morte era o fim da linha para elas. Exato. E é nesse cenário de luto, diante da dor de todo mundo, que a gente chega no versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Isso sempre me intrigou. Se ele sabia que ia ressuscitar Lázaro em minutos, por que chorar? Era uma performance? Então, tem um detalhe incrível na palavra grega original. O verbo dakruo. O que significa? Não significa um lamento alto, o pranto público que os outros estavam fazendo. Significa derramar lágrimas silenciosas. Um choro contido, íntimo. Nossa. É a dor pessoal de Jesus, não uma demonstração. Ele não chora porque Lázaro está perdido para sempre. Ele chora porque ele sente o peso da dor humana, a tragédia da morte. É a empatia divina na forma mais pura. Que diferença! Um choro silencioso no meio de lamentos altos. E então ele vai até o túmulo e dá uma ordem bem prática. Tirem a pedra. Quase abrupta, né? E aí a realidade volta com tudo, na voz de Marta. Sim, a reação dela é tão humana. Senhor, já cheira mal, pois já é de 4 dias. Ela está presa na realidade física, no cheiro da decomposição. É a voz da lógica. E é essa barreira que Jesus quer que seja removida. Exato. E o pastor Valdir Oliveira, de novo, ele faz uma conexão interessante. Ele diz que essa pedra física pode simbolizar outras pedras que impedem o milagre. Que tipo de pedras? Ele aponta 3. A primeira, a pedra da incredulidade. É a fé de Marta, que acredita na ressurreição do último dia, mas não consegue crer pro agora. Uma fé teórica, mas não prática para o momento. Isso. A segunda é a pedra da murmuração. É o que as pessoas na multidão estavam falando. Não podia ele fazer também que este não morresse? É a dúvida disfarçada de análise. O ceticismo que questiona. E a terceira, a mais perigosa. A pedra da insensibilidade. É a atitude dos líderes religiosos que, mais tarde, quando vem a prova do milagre, em vez de crer, decidem que precisam matar Jesus e Lázaro. Exatamente. Então, a ordem tirem a pedra é um chamado para a gente remover nossos próprios obstáculos à fé. Com a pedra removida, o palco está pronto. E Jesus faz aquela declaração poderosíssima. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Marta ainda não entende direito, né? A mente dela ainda está na ressurreição do fim dos tempos. Sim. E é essa mudança que Jesus está forçando. Ele não diz eu vou causar a ressurreição. Ele diz a ressurreição, a vida sou eu aqui e agora. É uma prévia do poder dele sobre a morte. É a teoria virando biologia na frente de todo mundo. E aí vem o clímax. Ele clama em alta voz. Lázaro, vem para fora. A imagem é muito forte. Cinematográfica. O morto sai, ainda amarrado com as faixas, o rosto coberto. É um poder absoluto. E o chamado é específico, Lázaro. Dizem que se ele tivesse dito só vem para fora, todos os mortos do cemitério teriam se levantado. Mostra uma autoridade pessoal direcionada. Exato. E as consequências são imediatas e, assim, polarizadoras. Por um lado, muitos dos que viram creram nele. A fé foi gerada. Mas teve outro lado. Esse ato parece que selou o destino de Jesus. Completamente. Foi o ponto de não retorno. O milagre foi público demais, inegável demais. Para os líderes religiosos, o poder de Jesus virou uma ameaça existencial. E a partir dali eles começam a conspirar ativamente para matá-lo, né? Sim, o ato que deu a vida a Lázaro foi o que assinou a sentença de morte de Jesus. O que nos leva de volta ao começo de tudo, a amizade. Jesus chama Lázaro de o nosso amigo. E em João 15, ele redefine a amizade de uma forma radical. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E aqui isso deixa de ser uma frase abstrata. Deixa mesmo. A ressurreição de Lázaro não foi só poder divino, foi um ato de amor profundo por um amigo. Ser chamado de amigo de Deus, como Abraão foi, era uma honra imensa. E essa história mostra o quão longe Jesus vai por seus amigos.
arriscando a própria vida ao voltar para a Judéia, onde ele já era um homem marcado, só para socorrer um deles. Então, quando a gente junta todas as peças, a história de Lázaro parece ser essa fusão perfeita entre o Jesus humano e o Cristo divino. Exatamente essa síntese. A amizade, a saudade, as lágrimas silenciosas, tudo isso mostra a humanidade dele. Ele não é um Deus distante. Mas o comando que esvazia um túmulo aponta para a identidade divina dele. Como aquele que é a própria fonte da vida. A história não funciona sem as duas partes. Analisar essa história me deixa com uma reflexão final. O milagre não aconteceu num ambiente sem dor, sem dúvida, ou até sem o cheiro da morte. Não mesmo. A fé que Jesus pedia não era um otimismo que nega a realidade. Ele mesmo chorou diante dela. A fé, aqui, era um convite para acreditar que existe um poder maior que a nossa realidade mais sombria. E isso leva a uma questão interessante, né? Jesus mandou que outros removessem a pedra. Ele podia ter feito isso com uma palavra, mas não fez. Ele pediu participação humana. É verdade. E isso deixa uma pergunta no ar. Para além da história, quais são as pedras de lógica, de medo, de ceticismo que a gente é convidado a remover na nossa vida para que o impossível possa acontecer? E assim chegamos ao fim do estudo de hoje. Passou rápido. Na próxima semana vamos estudar a lição 10. Pedro, Deus transforma impulsos em missão. Esperamos você. Um tema fantástico também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e te encha de sabedoria e graça. Até a próxima lição. Até a próxima. EBD Fiel. Fiel à palavra.